Então, boa tarde a todos. Meu nome é Luciana, eu sou endocrinologista, faço parte aí do ambulatório de endocrinologia do exercício do SET, junto com essa equipe maravilhosa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o eixo do GH e GF1, que vai muito além do crescimento, né? Então, a gente tem a intenção de falar nessa aula sobre como é o eixo somatotrófico, as ações além do crescimento que ele tem, o seu papel na sobrevida, na longevidade, o papel na obesidade e na NASH, o diagnóstico de deficiência do GH no adulto, o tratamento e as indicações e contraindicações, a gente vai deixar para a próxima aula na semana que vem, tá? Então, o papel do GH no crescimento pós-natal é inquestionável. O bebê lá dentro da barriga da mãe nem precisa tanto do GH. Os bebês anencéfalos, eles crescem normalmente. O efeito do GH pós-natal é muito importante para a ação na placa de crescimento, e a gente sabe que o pico de ação do GH é na fase da puberdade com o estirão, mas depois que há o fechamento da placa, né, a gente perde a função do GH, será? Então, adianta a gente usar GH depois que o paciente fechou a placa epifisária para crescer? Não, não adianta. Mas a gente não tem mais nenhuma função para esse hormônio? Será que hormônio de crescimento seria só um jeito correto de chamar ele, né? E pode passar. Na verdade, não. Na verdade, a gente sabe que ele tem muitas outras funções. Pode passar, Elo. E a gente sabe disso desde 1957, quando a gente já teve estudos que demonstraram um aumento da massa magra e diminuição da massa de gordura corporal quando a gente faz uso de hormônios de crescimento, né? Então, essa ação metabólica dele já é definida há muitos anos. E aí que eu vou entrar numa parte chatinha de ficar passando, Elô, mas pode passar algumas vezes, então, que o GH ele é produzido na porção anterior da hipófise, e ele é regulado por 2 neuropeptídeos hipotalâmicos, a somatostatina, que inibe, né, e o hormônio GnRH, que estimula. Fatores como envelhecimento e glicose também fazem a inibição do eixo, assim como o sono, a hipoglicemia, estresses e o hormônio da grelina fazem a estimulação. O hormônio GH ele é liberado na corrente sanguínea em pulsos, cerca de 18 vezes em 24 horas. E essa frequência de pulsos ela é bem semelhante entre as idades e sexo. Na verdade, no sexo feminino, a gente tem até um pulso um pouco maior, mas a frequência de pulsos é bem semelhante. A mulher tem esse pulso maior, principalmente na vida fértil, justamente por causa do estrogênio, que faz com que ela tenha uma certa resistência a um hormônio do IGF-1, que é derivado do GH. Mas, ao longo da vida, esses picos são bem semelhantes entre os sexos. O pico é maior durante a noite, 85% da produção diária de GH é à noite, e principalmente no sono REM. Pode passar. O GH, ele circula livre, praticamente 50%, mas 50% é carreado por uma proteína, pode passar, Elo, pela GH-BP. Pode passar. E aí, o GH é levado aos tecidos, ele vai até o fígado, que vai liberar o IGF-1, que é o Insulin-like Growth Factor 1, que vai ser um fator de crescimento insulino-like, ele vai ter uma relação muito boa com a insulina. E o IGF-1, ele vai até, então, o sistema nervoso central e inibe a produção, o estímulo para a produção de GH de maneira central, através de um feedback negativo. A ação dele no tecido periférico vai ser em várias partes do corpo, né? Tanto no tecido gorduroso, renal, coração, sistema nervoso central, músculo. E assim a gente vai ter essas ações mais metabólicas e anabólicas. A sua correlação com a insulina é uma correlação bem descrita desses dois eixos, né? E isso começa ali no fato de que a insulina e o IGF-1, eles têm receptores semelhantes com variedade de afinidade. Mas também no balanço energético, uma das ações mais importantes do hormônio do crescimento é a lipólise. Pode passar, Elô. E a lipólise vai gerar ácidos graxos livres. Ácidos graxos livres fazem resistência à insulina a nível hepático e muscular e na célula beta.
e esse GH aumentado, ele vai fazer também estímulo para gluconeogênese. Pode passar. E essa intersecção entre GH e insulina, elas variam muito de acordo com o ciclo jejum e pós-prandial. No jejum, os níveis de GH estão mais aumentados e os níveis de GH estão mais aumentados e os níveis de insulina mais baixos. E isso desencadeia uma mobilização da utilização de gordura. Já no estado pós-prandial, imediato, a insulina vai acumulando mais glicogênio e gordura e o GH está reduzido. E aí, num terceiro momento, num pós-prandial mais tardio, o GH e a insulina vão atuar concomitantes para fazer um acúmulo de proteínas. E aí a gente consegue observar que os efeitos anabólicos são diversos, né? Então, no sistema cardiovascular, a gente consegue ver que tem uma ação sobre o aumento Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, que ficou pequeno para mim. Pode passar, Elô. Pode passar? Isso. Então, ficou com... o GH tem uma função também na estrutura do coração, né? Ele vai fazer um aumento dos níveis de lipídios, né? Quando eles estão aumentados, os ácidos graxos depositam no coração. E também faz uma queda da fibrinólise, do VO2 máximo, da capacidade de se exercitar. Além disso, tem uma alteração na resistência insulínica, vai aumentar o tecido gorduroso, vai fazer um decréscimo da massa magra e vai também fazer um aumento da massa óssea. Além de isso causar consequências em questões psíquicas, né? Então, ele vai ter uma queda da qualidade de vida, uma diminuição da sua energia e uma tendência ao isolamento social. E isso a gente observa quando a gente consegue observar pacientes com deficiência de hipogonadismo, né? Então, essa figura é uma figura do New England, de um estudo que mostra as consequências do hipopituitarismo, né? Que é a deficiência geral de hormônios da glândula hipófise. E isso tem correlação com o GH. E aí a gente começa a ver que o GH, a queda do GH, né, sua falta no sistema, e o seu excesso, o seu desbalanço, ele pode ter correlação com a sobrevida, né? Então, aí a gente vai começar a falar sobre isso. Então, qual é o efeito desse eixo do GH sobre a sobrevida dos pacientes que têm deficiência do GH e também sobre a longevidade daqueles pacientes que não têm deficiência do GH, além da sua ação na obesidade e também na esteatose hepática. Então, com relação a pacientes e ao que a gente sabe com deficiência de GH e sobrevida desses pacientes, inicialmente estudando em modelo animal, isso já é bem definido. Então, no modelo animal, a gente vê, né, nessa figura aqui, o primeiro desenho ali, eu ia apontar para vocês, mas aquele WT ali, ele é o animal controle, ele é o wild type, né? Então, ele não tem nenhuma alteração genética no eixo GH e GF1. O segundo ali, o BGH, ele é um ratinho que funciona como se ele tivesse acromegalia, tá? O terceiro, ele é um que recebe GH humano. O GH é um ratinho deficiente de GH. O GHR é deficiente do receptor de GH. E aí é bem semelhante. Pode deixar lá, tá, Elô? É isso, pode deixar aí, tá? E aí ele vai ter o deficiente de receptor de GH-RH, esse menos aí. O GH é o ratinho que recebe o PEG visomanto, que funciona como resistência do receptor. E os demais são ratinhos que têm tanto deficiência do GH quanto do GF1, por alterações já mais altas no eixo, tá? Eles colocaram essa análise de uma maneira muito interessante, como aumento é o em vermelho, não muda em branco e o azul em decréscimo. Os ratinhos número 1 e número 2 ali, principalmente o número 1, pode passar, Elô, é o ratinho que tem uma acromegalia. A gente consegue ver que ele tem um aumento do GH, aumento de GF1,
E aí a gente vê que ele tem um aumento, uma redução da sensibilidade à insulina e uma redução da obesidade. Isso é uma coisa que a gente raramente vê, né? Então, a gente vê uma diminuição da sensibilidade à insulina, mas o paciente tem menor adiposidade. Geralmente a gente vê uma maior adiposidade e diminuição da sensibilidade à insulina, né? Então, esse padrão é muito, muito da acromegalia. Nos padrões a seguir, a gente consegue ver que eles têm baixos níveis de GF1 circulantes e eles apresentam sensibilidade insulínica aumentada, apesar de ter mais gordura. Então, esses também são padrões que a gente não vê geralmente na população em geral, né? Pacientes com obesidade têm menos sensibilidade à insulina, e aqui eles têm obesidade, mas têm mais sensibilidade à insulina. E um fator interessante ali é na linha do câncer, né? Que ou o câncer está reduzido ou inalterado. Então, ter IGF-1 e IGH menores, talvez consista numa proteção ali, num aumento da sobrevida. Isso começa a ser especulado nesses ratinhos. E aí pode passar, Elô. Inclusive, nessa geração aqui, que é a deficiente do receptor de GH, é um camundongo que eles chamam de camundongo Matusalém, que é o camundongo que mais viveu entre todos os camundongos. Ele viveu alguma coisa correspondente a 120 anos para humanos, né? E ele é um camundongo que tem uma mutação, que é a mutação de Laron, que é uma mutação que foi descrita lá em 1966, e esses pacientes, eles nascem sem receptor de hormônio de crescimento, têm alto nível de GH, baixo nível ou indetectável de GF1, tem uma sensibilidade à insulina aumentada, uma obesidade aumentada, e nessa população, é engraçado que não existem relatos de câncer ou de diabetes, tá? Então, pode passar, Elô? No próximo slide, a gente vê o estudo em humanos mesmo, que avalia essa população com essa alteração de Laron, e a gente vê ali no primeiro gráfico que não tem câncer e não tem diabetes nessas populações, apesar de ter obesidade, né? Essas populações têm mais obesidade. E tem uma alteração, né, na resistência insulínica. Eles têm ali uma insulina aumentada e eles têm uma insulina reduzida e uma melhor sensibilidade à insulina, né? Então, eles não desenvolvem diabetes, né? E já nessa outra alteração genética aqui, que é o GHRH né? Que é uma população que a gente tem no Brasil, tá? Essa população, pode passar, Elô, é uma população que vive em Itabaianinha, no Nordeste, lá no interior de Sergipe, e foi descrito por Dr. Manuel Hermínio, e tem vários trabalhos sobre o assunto, tá? E ele observou que essa população é uma população que tem grande longevidade, pode passar, Elô, e ela tem baixa incidência, até de cabelos brancos, você vê assim que tem uma senhorinha aqui embaixo, ela não tem cabelinho branco, tá? E elas são populações muito ativas em até idades muito mais avançadas. E houve nessa população, observa-se um aumento da gordura corporal total, uma redução da relação de massa magra com a gordura e níveis elevados de colesterol. E nessa população houve relato de mortalidade por câncer, mas era um relato de mortalidade mais de câncer de exposição, como câncer de pele, e também houve relatos de diabetes, mas nessa população tiveram alguns pacientes que foram tratados também com GH, então a gente fica sem saber realmente se é uma população que foi livre do tratamento. E aí a gente começa a se perguntar, né? Então, acho que reduzir GH promove um aumento da sobrevida, será que isso é verdade, né? E aí a gente para pensar que, na verdade, as doenças que levam à deficiência de GH, elas são inúmeras, né? A gente tem vários tipos. Tem essas dos receptores, que os pacientes parecem que vivem até mais tempo, mas a gente tem outras, além de congênitas, como tumorais, vasculares, inflamatórias, traumáticas, causadas por medicamentos. A gente tem muitas alterações que levam a essa deficiência desse hormônio em fases diferentes da vida. E, geralmente, essas deficiências estão acopladas a outras deficiências associadas, como no hipopituitarismo, onde a gente reduz a produção de GH, a gente também vai ter, às vezes, deficiência de outros eixos, como o eixo tireoidiano, que a gente precisa fazer
a reposição, como o eixo gonadotrófico. Então, esses pacientes, eles vão ter essas alterações que se misturam e convergem nessa alteração metabólica que faz um aumento de liberação de ácidos graxos livres, né, do tecido lipídico, essa lipólise, e causam essas consequências metabólicas. Então, até que ponto a gente está falando só de uma doença só, né? A gente está falando de uma miscelânea muito grande de doenças. E aí, pode passar, Elô, quando a gente vê os estudos que falam em relação a isso, a gente consegue ver que, na verdade, os estudos mostram que os pacientes com deficiência de GH em hipopituitarismo, eles morrem mais. Então, diferente do que a gente vê naquelas populações de camundongos ou populações de deficiência de GH isoladas, esses pacientes estão morrendo mais. Agora, eles estão morrendo mais... a gente observa aqui nessa figura, né, no gráfico B ali, que a mulher morre mais do que o homem com hipopituitarismo, né, e que talvez isso tenha correlação com a reposição de outros eixos hormonais também, e é muito difícil começar a separar essas deficiências, né, a análise da mortalidade nesses pacientes. Nessa população da mulher, a gente notar que a mulher morre mais, a gente começa a pensar que no fato da reposição, por exemplo, do estrogênio, né, que a mulher, muitas vezes, isso é negligenciado na mulher, né, às vezes ela não menstrua e não quer gestar, então tudo bem, não vamos fazer a reposição de estrogênio, isso pode estar correlacionado um pouco com a maior mortalidade das mulheres. E aí, nesse gráfico, a gente consegue ver que repor o hormônio, né, na meta-análise, mostrou que os estudos que repuseram o hormônio tiveram uma mortalidade menor do que aqueles que não repuseram o hormônio, mas não chegou a levar para perto do que seria dentro da população normal. E aí a gente consegue ver também que nos estudos que comparam populações com deficiência de GH e sem deficiência de GH, mesmo com pessoas de peso normal, então, por exemplo, ali no magro, controles e GHD, né, que é a deficiência de GH. O IMC deles é muito próximo um do outro, mas a gente consegue ver que na população com a deficiência de GH, que é embaixo, olha a imagem, né? O tecido ectópico muito maior de gordura e, inclusive, uma gordura visceral, né? E isso vai aumentando ao passo que o IMC aumenta. Então, esses indivíduos, mesmo os indivíduos magros com IMC abaixo de sobrepeso, eles têm defeito na diferenciação e proliferação de adipócitos, e os indivíduos obesos, eles têm elevação grande de citocinas pró-inflamatórias, que vão piorar muito a taxa metabólica desses pacientes. Então, olhar para um paciente com hipopituitarismo, a gente tem que ter um olhar diferente do que a gente tem para o paciente que não tem hipopituitarismo com relação ao peso, né? Talvez um paciente que tenha um peso dentro da normalidade ou sobrepeso, ele já tem um risco metabólico muito maior do que aquele paciente que tem um eixo hormonal normal. E a gente, né, tem uma avaliação desses estudos no Brasil, né, tem essa avaliação de síndrome metabólica em pacientes com hipotireoidismo, foi feito lá no Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Paraná, onde eu fiz a minha residência, e eles observaram, então, que esses pacientes, que na maioria das vezes tinham um acompanhamento já longo, eles apresentavam 39,4% de chance de ter, né, dentre a população, 39,4% tinham síndrome metabólica, que comparativamente com outros estudos, eram com pacientes com hipopituitarismo, eram valores que condiziam, mas comparativamente a um estudo brasileiro, que avaliou a incidência de síndrome metabólica, que a gente viu que na população normal é de 29,6%, os pacientes com hipopituitarismo têm mais síndrome metabólica mesmo, então é uma chance bem maior. Então, a gente pensa assim, né, tá, então eles morrem mais, tá bom, entendi, eles podem morrer mais, né, hipopituitarismo, então tratar com GH vai aumentar a sobrevida desses pacientes? E aí alguns estudos tentam responder essa pergunta, mas isso não tem um consenso, é uma miscelânea muito grande de pacientes. Eu trouxe aqui um estudo para vocês para mostrar que sim, pode haver benefício, mas isso é muito questionado por alguns autores, tá? Esse benefício, a gente observa que houve aqui redução da gordura, houve redução dos lipídios, tá? Do perfil lipídico, pode passar, Elô, mas a gente viu que foi às custas de um efeito diabetogênico, né? Ele teve um aumento de insulina e aumento de glicose,
Isso pode ser observado em curto prazo, em geral, que aquele paciente que já tem no início do tratamento uma adiposidade um pouco maior, a gente começa a fazer o GH e esse efeito diabetogênico é mais observado, e depois que ele vai usando o tratamento, isso reduz um pouco, mas é uma piora metabólica com uma melhora metabólica. E aí existem autores que falam, né, sobre será que não tem opções de outros tratamentos que seriam melhores para melhorar a composição corporal desses pacientes, ou melhorar o perfil lipídico desses pacientes, se isso for baseado para melhorar essa questão metabólica, será que a gente não teria outras opções, ou será que a gente não teria que melhorar a oferta de hormônio tiroidiano nesses pacientes, ou talvez fazer uma oferta um pouco menor de cortisol, que a maioria desses pacientes também tem deficiência de cortisol, e o excesso de cortisol poderia estar piorando esse perfil metabólico, então é bem questionável isso, tá? Então, com relação ao que eles falam, né, desses pacientes deficientes de GH e sobrevida, pode passar, Elo. Os adultos com hipopituitarismo e deficiência de hormônio de crescimento têm excesso de morbidade e mortalidade. A reposição de GH mostrou benefícios em reverter ou atenuar muitas dessas características, mas, no entanto, se a reposição do GH em adultos reduz mortalidade, de fato, isso é bem controverso, a gente ainda não tem essa resposta, né? O que a gente sabe é que se a gente fizer o tratamento com GH, não há aumento de mortalidade, melhora um pouco a mortalidade, mas não há aumento, então mostra segurança em usar o hormônio, tá? Então, vamos lá, agora a gente já falou de pacientes com deficiência, vamos ver se, né, a gente está aqui diante de um paciente que ele não tem deficiência de GH, mas se o GH for interpretado, né, com essas alterações metabólicas que ele causa, será que ele não é, por exemplo, uma fonte de juventude, né, que a gente pode usar ele relacionado a melhor longevidade? E aí, existem estudos que mostram os eixos hormonais com relação à idade, né? Então, o GH, ele tem esse, que eu falei que tem um pico de secreção na puberdade, mas após a puberdade, a secreção é contínua, a secreção declina continuamente, mais ou menos 50% a cada 10 anos, sendo que aos 80 anos, em geral, esses pacientes já têm níveis de GH muito semelhantes a jovens com deficiência de GH. E esse estudo mostra isso, né? Ele foi, acho que, um pouco infeliz em relação à escala aqui, se a gente olhar a escala da direita e a escala da esquerda, né? Mas os pacientes idosos ali, eles ficam entre 1 e 10 no pico máximo, eles têm a frequência de pico semelhante, mas o máximo do pico que alcança é ali entre 1 e 10, e os jovens o pico é muito maior, né? Então, ele chega entre 10 e 100. Então, há realmente esse declínio, e é um declínio na amplitude, que depois vai ser visto um declínio também na frequência. E aí a gente vê que as consequências da queda do GH no envelhecimento, eles causam alterações na composição corporal, assim como acontece com aqueles pacientes com hipopituitarismo, né? Então, começa a aumentar a gordura, alteração a função cardíaca, diminuir massa óssea, diminuir massa muscular, pode passar, Elo. Mas será que, pode passar mais uma vez, será que a queda do GH é a causa de todas essas alterações, ou a inatividade e as alterações metabólicas ao longo da vida, que são as responsáveis pela queda do GH? Pode passar, Elo. Pode passar mais uma vez. E aí, a gente tem essa questão, né? A gente não sabe o que causa o quê. Independente do que seja causa ou consequência, a redução do GH em indivíduo saudável aumenta a sobrevida, reduz a sobrevida, aumenta a expectativa de vida. Então, esses questionamentos foram feitos, né? Então, a gente tem ensaios clínicos, né, que foram avaliados, artigos, 31, tem esse aqui publicado, né, que avaliou 31 artigos, com relação ao uso de hormônio de crescimento em populações idosas sem deficiência, para ver se isso traria algum benefício. E aí, o que os estudos mostram, gente, é que, na verdade, o peso se manteve, houve um aumento da massa magra pequeno,
houve um aumento, uma redução da massa gorda, o aumento da massa magra foi observado naqueles estudos que mantiveram o uso do GH por mais tempo, mais de 26 semanas, e que tiveram alteração do estilo de vida associado, mas isso pode passar, também teve um benefício ligeiro ali, pequeno, do colesterol, pode passar, mas isso foi às custas de efeitos colaterais, principalmente edema, síndrome do túnel do carpo, artralgia, e que esses efeitos também vieram no perfil glicêmico, né? Então, esses pacientes desenvolveram mais diabetes do que pacientes que não tinham usado o GH. Então, em conclusão, esses estudos mostram que não, na verdade, não tem nenhuma evidência de que fazer o GH poderia melhorar a longevidade desses pacientes que não têm deficiência de GH. Então, pode passar, não há evidência de que a reposição de hormônio de crescimento aumente a longevidade. Na literatura, os níveis reduzidos de GH e IGF-1, eles podem estar associados a maior longevidade e a proteção contra doenças crônicas, como câncer e diabetes. E, além disso, estudos epidemiológicos experimentais indicam que a diminuição do eixo GH e IGF-1 pode estar relacionada a mecanismos protetores contra o envelhecimento, com maior sensibilidade à insulina. Mas, então, a gente não tem a indicação de fazer o GH nessas populações. E na obesidade, né? Será que, GH na obesidade, perde gordura, né? O que a gente tem com relação a isso, né? O que a gente sabe é que o eixo GH-IGF-1 e a obesidade tem correlação. A produção e a secreção de GH, né, com a obesidade, a obesidade ela reduz o pulso de GH-RH, que estimularia a hipófise anterior a fazer o GH. Além disso, ela aumenta o tônus somatostatinérgico, que faria, então, a inibição do eixo, e também aumenta o ácidos graxos livres, né? E vai ter um aumento também daquela proteína que carrega o GH, ou seja, ele vai ficar um pouco menos disponível, tá? E os níveis de GF1, eles são bem controversos. Tem estudo que mostra que fica normal, tem estudo que mostra que aumenta, tem estudo que mostra que tá mais baixo. E o nível de relação entre IGF-1 e IGF-BP está alterado. E, geralmente, o IGF-1 está um pouco mais livre, tá? Porque a insulina diminui o IGF-BP1, e isso vai reduzir a quantidade de IGF-1 carregado e vai aumentar a disponibilidade do IGF-1, né? Então, o que a gente sabe também é que se aumenta o IMC em uma unidade, a gente tem uma redução menor de 6% de GH ao longo do dia. E se esse IMC aumenta muito, a gente tem uma diminuição de 50% do GH. E após o estímulo de GH, aproximadamente 50% dos pacientes com obesidade, a gente consegue ver que, na maioria das vezes, esses pacientes com obesidade, eles têm uma deficiência de GH funcional, parecido com o que a gente tem no MOSH, né, que é aquela deficiência de testosterona funcional relacionada à obesidade. Então, na verdade, aqui o caminho talvez fosse olhar mais para a obesidade e não tanto para o GH. E aí foi feito estudos com relação a isso, né? Eles fizeram estudos fazendo uma avaliação de como ficava o eixo GH e GF1 nos pacientes magros, nos pacientes obesos, nos pacientes após o tratamento da obesidade, né? Então, que isso revertia, pode ser que não chegava mais a níveis perto da normalidade, mas revertia bastante com a perda de peso. Então, a gente vê que realmente é uma alteração funcional, né? E aí, foi avaliado, né, se a gente fazer esse tipo de GH em pacientes com obesidade, o que isso resultaria, né? A gente ia ver o que a gente já espera, né? Pode passar, Elo. A gente vai ver um aumento uma redução da massa gorda, né? Com aumento da circunferência abdominal. E aí a gente vai ver também uma alteração do colesterol, vai ter uma redução do colesterol, só que vai ser às custas também de efeito diabetogênico, né? Então, a gente vai ver que teve uma elevação da glicemia de jejum, uma elevação da insulina. Então, a gente está pegando um paciente com obesidade e o objetivo é dar GH
para melhorar a obesidade, e aí a gente tem benefícios pequenos em quantidade de gordura abdominal e perfil lipídico, mas às custas de efeito diabetogênico. Então, o estudo conclui que não tem muito benefício em relação a isso, justamente pelo efeito diabetogênico, tá? O que a gente tem de benefício estabelecido em pacientes com obesidade e uso de GH é naqueles pacientes que têm a NASH, né? Então, já tem um grau de esteatose hepática e evolução para fibrose causado pela obesidade. Então, tem uma avaliação desse grupo aqui que foi feito ali de 2022 a 2023, pode passar, Elo, e esse grupo mostrou que fazer o uso de GH em pacientes por 6 meses, pacientes com obesidade e NEF, eles poderiam observar, então, um aumento do GF1, obviamente, do GH, né, após a aplicação, e uma redução do que eles chamam de gordura intrahepática, né, que é uma redução observada nesse gráfico à direita ali. Então, a conclusão do estudo foi que realmente houve benefício em tratar esses pacientes com GH, mas entra de novo no questionamento, será que a gente vai fazer esse tratamento desses pacientes com essa medicação, né, com a medicação do GH diretamente, ou se a gente tem outros tratamentos que a gente pode fazer, por exemplo, análogo de LP1, que traria mais segurança, que é uma medicação que é mais barata do que o GH e conseguiria trazer benefícios também com relação à evolução para a esteatose hepática e fibrose hepática, tá? Então, em resumo, né, nos pacientes com deficiência de GH, eles vivem mais, vivem menos, a gente não tem certeza que é um grupo muito heterogêneo, né, e embora a deficiência de GH não tratada em adultos esteja associada a um risco aumentado de mortalidade, principalmente naquelas mais relacionadas às doenças não congênitas. A reposição hormonal, apesar de trazer muitos benefícios clínicos e metabólicos, a gente ainda não tem a comprovação de que isso realmente traga, por si só, um aumento da sobrevida geral nesses pacientes, tá? Com relação aos pacientes que não têm deficiência de GH, a gente não tem evidência de que o aumento de GH aumente a mortalidade, e nos pacientes com obesidade, embora o uso do GH melhore a composição corporal, trata-se de um distúrbio funcional e deve ser tratado com enfoque na perda de peso, com outras medicações potentes e validadas, e com relação à esteatose hepática e uso de GH, é uma terapia promissora, mas a gente também deve lembrar que existem outras terapias validadas de menor custo e com maior perfil de segurança para esses pacientes, sem esse efeito tão diabetogênico como um efeito potencial de problema, tá? Então, eu ia entrar aqui agora na questão de como a gente faz o diagnóstico e dos tratamentos que a Anvisa libera a gente para prescrever o hormônio de GH no Brasil, mas como na próxima aula a gente vai continuar o assunto para falar do GH no esporte, a gente deixa essa segunda parte para a semana que vem, por causa do horário, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, sei que ficou um pouco mais confuso por causa desse negócio de passa ali, passa aqui, mas acho que era para mostrar para vocês que realmente o GH é uma molécula que tem um nome meio incorreto, né? A gente deveria chamar ele de outra coisa. Sugestões, aceito sugestões para a gente dar um apelido novo para o GH. Obrigada. Oi, Lu, foi uma aula super interessante, parabéns, um tema muito palpitante, né? Muito legal. E você abordou de uma maneira muito didática, então foi bem legal. A minha pergunta é assim, quanto foi usado na obesidade? A dosagem certinha. Como é que eles chegaram à dosagem, que era considerada ideal? E assim, eles fizeram um grupo controle ou um grupo com uso de outras medicações para dizer que foi realmente o efeito do GH
né? Ou se, é como você disse, existem outras medicações que podem ser usadas e que dariam um resultado bom também. E aí a minha pergunta é assim, houve comparação com pacientes com obesidade que estavam usando outras medicações ou foi com o grupo placebo? Como é que foi? Dá para a gente dizer que realmente foi pelo uso do hormônio de crescimento? Entendeu qual é a minha pergunta? Entendi. Então, assim, ó, o que eu vi foram 31 artigos, né? Então, foram bem heterogêneos, mas na maioria das vezes não era correlacionado a comparativo com outras medicações. Tinham estudos que eram menos de 26 semanas, mais de 26 semanas, tinham estudos que usavam só GH, tinha estudos que usavam GH e tinham intervenção do estilo de vida também, tá? Com intervenção, né, comparando só intervenção e grupo intervenção e estilo de vida, e todos eles mostraram que o GH tem um benefício, mas é um benefício muito discreto. Eu abri até aqui a tabela de novo, por exemplo, na perda de gordura, no grupo GH, só o grupo de GH, né, com menos de 26 semanas de uso, menos 1,8 quilos. Maior ou igual a 26 semanas, menos 2,3 quilos de gordura, isoladamente, tá? E aí, um aumento discreto de massa magra também, por isso que equilibrou o peso. Então, não tinham outros tratamentos da obesidade associados, pelo que eu entendi ali, né, do artigo, eu não olhei artigo por artigo, mas realmente é um efeito muito discreto, né? É um efeito que não justificaria a gente optar por esse tratamento para tratar pacientes com obesidade, né? E o que eu fico pensando é assim, o quanto o tratamento, não sei se eles, eu acredito que eles tenham discutido isso também, o quanto o tratamento com o hormônio do crescimento também iria aumentar o risco de alguns tumores, né? Porque como você colocou, aqueles indivíduos que tinham deficiência de hormônio do crescimento, muitas vezes tinham uma proteção contra casos de câncer. Então, você veja que em 23 semanas, pelo que eu entendi, se eu estou errada, teve uma perda muito pequena em termos de massa, uma melhora de composição corporal muito discreta, e a gente tem que pensar a longo prazo o quanto aumentou o risco desses indivíduos terem algum processo tumoral, né? Então, eu acho que isso é Então, muito isso é importante muito a gente, interessante, né? Porque a né? gente realmente está falando de pacientes que não têm deficiência de GH, né? Quando a gente faz o tratamento com deficiência de GH, a gente está tentando deixar ele dentro da normalidade, ali na desvio padrão para cima, um pouco, mas realmente a gente olhando aqui esses pacientes, né? O que eles avaliaram, né? Pacientes sem deficiência, usando o GH, o que eles avaliaram foram apenas efeitos colaterais muito não relacionados a câncer, né? Acho que até pelo tempo de segmento. Mas são efeitos mais em tecido, né? Que faz esse edema, essa artralgia, mais aquela síndrome do túnel do carpo, ou o efeito diabetogênico mesmo, mas não relacionado ao câncer, né? Então, exatamente, até que ponto a gente está fazendo aquela, né, dando um remédio para ser lipolítico, para reduzir gordura corporal total, para aumentar um pouco a massa magra, mas aumentando muito a chance de câncer desses pacientes, né? Não tem essa avaliação aqui. eu acho que isso é muito importante, porque senão fica muito tentador se usar o hormônio do crescimento. Então, se pensa o que muitos endócrinos, infelizmente, fazem, que é dar uma medicação que seja mais intensa, tipo tisepatida e semaglutida, e junto dar o hormônio do crescimento para impedir uma perda de massa muscular. Só que a gente tem que lembrar o que é que, como você falou, todos os efeitos colaterais metabólicos e os efeitos tumorais do hormônio do crescimento, porque Sim. ele não é tão bonzinho, vamos dizer assim, como ele parece ser, né? Uhum. Marcos está querendo falar. Era exatamente sobre isso que eu queria ver de vocês duas, ou até outras pessoas que puderem contribuir, gente, porque eu estou vendo exatamente, André, essa estratégia de prevenção de sarcopenia em pessoas que fazem uso de análogo de GLP-1.
Então, assim, qual que seria? Ele bota tirzepatida e, para evitar a perda de massa muscular, coloca GH, testosterona, enfim, faz todo aquele complexo de bomba e, em geral, para fazer essa preservação da massa muscular. Como que a gente pode combater esse discurso aí, gente? É assim, ó, isso até vou falar na semana que vem, mais relacionada ao esporte, né, e tal, mas, enfim, os pacientes, eles, tem gente que faz isso, né, tem médico que faz isso, tem paciente que faz isso, a ideia de usar o GH em vez de usar os esteroides anabolizantes inicialmente, né, se for parar para pensar que uma pessoa que não está usando esteroide anabolizante e está usando medicações para perder peso junto com GH, é mais até um perfil feminino, né, porque daí o risco de usar o esteroide anabolizante nesse caso seria qualquer grau de androgenismo, né, então a mulher lá que não quer correr o risco de ter nenhuma consequência androgênica usaria para ter uma melhora da massa muscular, né? E aí o paciente homem, né, em geral, que a gente vê, assim, que eles estão usando esteroide, né, e que o homem só vai usar o GH lá quando ele já está muito evoluído lá em todos os esteroides que ele está usando e ele quer dar uma mexida final na composição corporal, ele vai ter, sei lá, uma competição e ele começa a, tipo, mexer, colocar o GH mais naquele momento em que ele quer mais uma perda de gordura, para preservar a massa magra dele, e ele vai até combinar isso muitas vezes com insulina, né, por causa do risco de alteração glicêmica. A gente vê que muitos pacientes usuários de esteroides anabolizantes também usam GH e insulina junto. Mas, assim, combater esse discurso é o discurso que a gente faz para abuso de todas essas substâncias, eu acho, né, é que os benefícios estéticos existem, a gente não nega isso, porque senão a gente perde, né, existe isso, mas às custas do quê? Às custas da sua saúde, então não deve ser feito, né? E aí é o ensinamento contínuo que a gente tem com esse público, né? Que é tentar mostrar que nem tudo vale a pena, né? Nem tudo pelo shape, né? Doutor João. Exatamente o uma que a coisa gente falasse. Eu que eu acho acho que que, assim, nem todo como... mundo conhece. Deixa eu só te apresentar, João. Tem muita gente que não conhece o João, dentre os residentes, mas o João é um grande neuroendocrinologista. Então, ele tem que estar falando hoje de qualquer jeito. João, me ajuda. Então, acho que uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar aqui é que a gente tem que sempre respeitar muito a fisiologia, né? Se a gente for pensar que nós começamos a diminuir a nossa produção de GH, e é mais ou menos 14% a cada década, a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos, quer dizer, por que que a natureza faz isso, né? Aí, quando a gente começa a pensar na oncogênese, é fazer o caminho inverso. Então, não é esse risco, tá? GH causa câncer? Não, tá agora onde se prove. Mas é um fator de crescimento, então você vai envelhecendo, você começa a ter maior chance de ter uma oncogênese, você vai administrar um fator de crescimento. Para quem tem, para quem é suficiente, você vai dar uma quantidade a mais. Então, não tem como a gente falar que isso é seguro, né? Mas eu acho que é isso que vocês estão falando mesmo, quer dizer, vai começar esse discurso do uso do GH, né? Seria uma maravilha se fosse assim tão simples, mas não é, né? Então, acho que ainda tem que ter muito estudo para isso. João, então, aproveitando essa... E assim, de novo, gente, eu estou com dúvida porque tem paciente meu que fez cirurgia bariátrica, que está perdendo peso, está com medo do reganho, e está com esse discurso exatamente isso. Olha, eu estou acompanhando com o médico. O médico está me acompanhando e assim, assado. Existe algum valor é que eu não sei se dá para falar de valor de referência, acompanhamento com o exame, o quanto que isso pode ser crítico para eu dizer assim, olha, esse valor já está adulterado, já está irreal para... como é que eu posso... Bom, Marcos, quando a gente faz reposição em adultos que são deficientes de GH, sempre a recomendação, né? Daí, por algum motivo eles são deficientes, a recomendação é manter pelo valor do IGF-1 mesmo, né? Que você pode manter até metade do valor da faixa de normalidade para a idade. Né? Seria o seguro, vamos dizer assim, para você não ter os outros efeitos metabólicos, aquela coisa toda.
né? Tentar manter mais ou menos na metade da faixa de normalidade de acordo com a idade e o gênero, né? Imagino que seja por aí. Gente, tem E, pergunta no chat aí, quer ler, Lu? Peraí, cadê? Peraí. Ia ler, mas não acabei. Peraí. Hum, não sei se a Fer tá aí, mas que a Fer é especialista em HMB. Mas, assim, o HMB, ele é um suplemento que ainda tem pouca eficácia, assim, né? A gente não tem visto ele como um grande solucionador de problemas, de poupador de massa muscular, não. Em uso de pacientes com análise de GLP-1, eu não tenho esse dado de que realmente vai ter uma eficácia, assim, talvez em idosos. Vamos lá, Andréia, me ajuda aí. Então, teve, agora em 2025, a Sociedade Internacional, né, de Nutrição Esportiva fez uma nova, uma atualização em relação ao HMB. Então, eu acho que vale a pena todo mundo ler, porque ela é bem interessante. Se a Heloísa também quiser falar, acho que era legal. Então, assim, está muito interessante, porque você chega no final das conclusões, e aí tem sempre um pode, né? Pode ser que melhore a massa muscular, pode ser que melhore composição corporal, tá? Então, no fundo, não tem tanta conclusão assertiva em relação ao HMB. Ele sugere que a ação melhor seria naquele idoso com sarcopenia, tá? Mas naquele jovem que está querendo ganhar massa muscular, a ação do HMB não é uma ação assim maravilhosa e surpreendente. Por exemplo, a creatina, existe muito mais consenso na literatura do que o HMB. Então, na verdade, assim, o que, no fim, o que você extrai desse consenso é que o melhor é no uso de pacientes que têm um catabolismo muito importante, praticamente para não deixar piorar. Mas ele não afirma que realmente vai fazer com que haja ganho de massa muscular. Então, eu não vejo como uma grande alternativa para aquele paciente com obesidade e que, principalmente, aquele que não está fazendo exercício resistido, que isso é outra coisa importante. E eu acho que do que a Lu falou, Marcos, uma coisa que você pode também estar colocando para seus pacientes é que a coisa mais importante que eles estão fazendo para melhorar a ação do hormônio do crescimento é exatamente a perda ponderal. Então, se eles querem, eu acho que essa explicação que a Lu deu, você pode chegar e dar para seus pacientes de uma maneira didática, dizendo a eles, olha, agora você está destravando, vamos dizer assim, tanto a produção como a ação do hormônio do crescimento. Acho que é importante focar isso, né? Que perder peso vai melhorar o hormônio de crescimento e até o exercício físico vai ter o estímulo para mais liberação de hormônio de crescimento. Então, a gente vai ter... É funcional, né? Assim como na MOSH.